28 de julho de 2014. Corinthians domina o Palmeiras e vence o primeiro clássico na nova casa. Kaká marca na estreia, mas não impede derrota do São Paulo para o Goiás. Cruzeiro goleia Figueirense e mantém folga na liderança do Brasileirão. Na estreia de Luxemburgo, o Flamengo bate Botafogo no clássico e sai da lanterna. Santos vence Chapecoense e encosta no G4. E ainda, em busca de recuperação, Palmeiras apresenta meia argentino. E Ronaldinho Gaúcho não é mais jogador do Atlético Mineiro. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva já volta. Olá, boa noite. No primeiro derby da Arena Corinthians, deu timão? Eu falei que ia dar timão porque eu achava que tinha que dar timão. Celso não, nem o Flávio. Não. Apesar de não ser você não vai jogo... falar em verdades no programa. Boa noite. Eu falei que ia dar Corinthians, o Flávio falou que ia dar empate e você ficou em cima do... Não, eu falei que achava melhor dar Corinthians porque era a casa do Corinthians. Achou que achava melhor dar, não significa que você cravava. Bom, cravei. Apesar de não ser um jogo de grandes emoções, o Corinthians dominou o Palmeiras durante os 90 minutos e comemorou a primeira vitória em um clássico na nova casa. Importante, veja como foi. Fica a expectativa, portanto, para o início do jogo. Bola rolando na Arena Corinthians. Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí o Fagner conseguiu o cruzamento, vem chegando o Corinthians, está livre, o Petros tem o domínio, olha o Corinthians chegando, demorou, tocou para o Ralf, Fábio! De novo para o Renato Augusto. Romero, ele toca sempre de primeira o Romero. Sobrou para o Guerreiro, Fábio! Lá vem Corinthians. Ali, tentativa do Fagner. Sobrou para o Renato Augusto de primeira. Viu bem ali o Petros, arriscou a batida e a defesa do goleiro Fábio. Elias tem o domínio, invadiu, tocou para o Guerreiro, olha o gol. Renato Augusto, viu bem o Elias, vai arriscar a batida! Que defesa do Fábio na batida do Elias! Danilo, viu bem o Elias, tem Romarinho se movimentando, Elias vai tocar, preferiu o toque para o Petros, pintou o gol na trave, para fora! Vencer o Palmeiras tem um sabor especial, para a torcida tem, para os jogadores tem um sabor especial, porque é um jogo que tem maior visibilidade, enfim. Claro, a gente sabia que ia ser um jogo contra o Palmeiras. Já na cabeça, a semana que passa, já está pensando em jogar um clássico. É lindo, você viu hoje a torcida como desfruta quando a gente faz um gol deles e a gente ganha esses jogos. Então, isso mesmo, os jogadores passam por a mesma coisa. O Palmeiras está pagando um preço de ter trocado de técnico no meio da competição e no meio da competição está montando o seu time. Isso tem um preço e esse é o preço, a falta de vitórias? Ah, sim, cara, eu acho que é um todo, né? As equipes aí que a gente vê, tem bastante gente que está se qualificando ainda mais, né? E a gente está numa crescente. A gente tem que procurar se adaptar o quanto antes para que as vitórias possam voltar a acontecer. Então, não só comissão, mas jogadores também estão saindo e a gente precisa rever algumas coisas para a gente poder voltar a vencer, porque só dessa forma para a gente sair dessa situação. Você sente que você tem da diretoria do Palmeiras esse respaldo para que a coisa aconteça no tempo certo? Ou você se sente, de alguma maneira, pressionado por resultados?
No lo sé. No lo sé porque agradezco a la directoría la confianza, al presidente, a la dirigencia, el contratarme ao Palmeiras, mas não sei que pensam eles com 3 derrotas seguidas, eu não sei o que pensam. Nos planos da comissão técnica, nos dados, quando você acha que esse time atinge mesmo o ápice em termos de conjunto, até físicos, técnicos, levando em consideração essa linha de recomeço, né? Então, físico e técnico, a gente está bem. Os jogadores estão respondendo bem, suas tarefas individuais, suas funções. Fisicamente, a equipe está rendendo bem. O que nós precisamos logicamente, repetir mais vezes. Ainda temos jogadores para estrear. E, felizmente, ainda temos jogadores para estrear, é uma coisa positiva, mas que ainda não foi possível vê-los em campo e ver que tipo de resposta a equipe vai dar com eles, se eles poderão ser o acréscimo que imaginávamos quando fomos buscá-los, né? Então, temos que esperar um pouco. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi um jogo histórico, levando em consideração as circunstâncias, né? Primeiro jogo na Arena Corinthians, primeiro derby lá, e o Corinthians acabou superando o Palmeiras com toda a justiça. O Corinthians foi melhor durante todo o jogo. No primeiro tempo, o Corinthians até teve mais volume e posse de bola, mas só conseguiu criar mesmo oportunidades no finalzinho do jogo. Isso num chute do Ralf e tal, nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, é que o Corinthians conseguiu converter essa superioridade em gols, fez 1-0 com o Guerreiro no começo, administrou o jogo e o Petros, que foi muito valente dentro de campo, acabou conseguindo marcar o segundo gol. Mostra 2 momentos de 2 clubes. Um Corinthians animador, levando em consideração que tem o Cruzeiro como líder e o Corinthians tem 5 pontos atrás. Me parece, dos times de São Paulo, o único capaz de brigar com o Cruzeiro pelo título. Em contrapartida, o Palmeiras, por outro lado, é um time muito limitado tecnicamente. O Gareca está bancando os seus jogadores, diz que tem qualidade, diz que tem um bom time, mas a verdade, Flávio, é que ele precisa de tempo para fazer esse time jogar. Você pode até ver que tem um esboço tático definido, só que aí esbarra na limitação e no pouco tempo de trabalho. Quer dizer, o Palmeiras não conseguiu ser superior ao Corinthians, não conseguiu ser superior ao Corinthians, não conseguiu ser superior ao Cruzeiro. E aí, o que acontece, né? Temos um Palmeiras aí cambaleando. Bom, um minutinho só, Flávio Prado. Flávio Prado já vai comentar também sobre o jogo. Nós vamos agora para a Academia de Futebol do Palmeiras, onde o meia Agostinho Alione, reforço do Verdão, está sendo apresentado. Acabou de colocar a camisa. É isso mesmo, Michele. Agostinho Alione acabou de vestir a camisa que ele vai usar pelo Palmeiras, camisa número 20 do Agostinho Alione, jogador de apenas 19 anos, que assinou contrato por 5 temporadas com o Palmeiras. O Alione é o terceiro reforço da era Ricardo Gareca. Além dele, já chegaram outros 2 argentinos, né? O Pablo Mouchi e também o Fernando Tobio. São 3 argentinos contratados desde que o Ricardo Gareca assumiu o comando do Palmeiras. Está sendo apresentado nesse momento, fazendo pose para os fotógrafos. Foi apresentado pelo vice-presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, já que o presidente do clube, o Paulo Nobre, está em compromisso na CBF. A entrevista coletiva do Alione vai começar nesse momento. Vamos ouvir as primeiras palavras do Alione com a camisa do Palmeiras, que vai jogar com a camisa 20 do Verdão. Vamos ouvir. Buenas noches. Estoy muy feliz, muy contento de formar parte de una institución tan grande como Palmeiras. Y bueno, espero de mi lugar poder ayudar al equipo en todo lo que se pueda y tratar de quedar en la historia del club. Agora, como é que você vai trabalhar de novo com o Ricardo Gareca? E antes de você chegar, muita gente já falava contigo nas redes sociais, no Twitter,
e alguns torcedores esperavam até que você jogasse contra o Corinthians. Você prometeu dançar cúmbia. Como é que foi isso, né? Você já chega com esse laço com o torcedor. Sí, ese Facebook donde se comentó eso, no era yo el que lo decía, pero bueno, la gana de jugar contra Corinthians estaban. Por mala suerte no se pudo dar por tema de habilitación. Y bueno, una lástima porque me hubiese encantado formar parte en el clásico, que era um clássico tão importante. Agostinho, aqui. Como você vê esse momento de chegar ao Palmeiras? O time vem de 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. É um momento de adaptação com o novo treinador. Como é que é encarar um time que não vive um bom momento para estrear, a pressão que você vai receber, que você espera receber? Llegar a un momento, no sé si decirlo, difícil. Obviamente 3 derrotas no son nada buenas, pero es un momento de adaptación donde un técnico nuevo trata de cambiar una forma de juego, y creo que a medida que pasan los partidos el equipo se va a adaptar y va a encontrar esse rumbo que se está buscando. Alione, boa noite, seja bem-vindo aqui no Brasil. A minha pergunta é a seguinte: durante a negociação sua com o Palmeiras, você conversou com o Gareca em algum momento, e o que ele te passou sobre o futebol brasileiro, em uma forma geral? Antes de firmar no había hablado con Ricardo porque una cuestión de que todavía no estaba nada dicho. Una vez que firmé sí pude hablar con él, y lo que me habló sobre el fútbol brasilero es que por la forma de juego mío iba a tener a lo mejor más espacio, donde iba a poder demostrar a lo mejor un poco más de lo que venía demostrando en Vélez. E já tem uma previsão de quando você estreia? Se a quarta-feira você acha que já pode jogar contra a Fiorentina, ou somente para o final de semana no Campeonato Brasileiro? Contra a Fiorentina puedo jugar ya, pero obviamente la decisión del técnico si va a querer que juegue o no. Después, para el domingo que viene contra Bahía, creo que ya voy a estar habilitado, y bueno, estaré a disposição de Ricardo. Alione, bem-vindo ao Brasil. E você tem acompanhado o Palmeiras, tem visto os jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E como é chegar num clube... É um probleminha aqui que a luz foi apagada do CT, os câmeras reclamaram. Vamos seguir com a entrevista coletiva. Houve um fotógrafo acabou tocando ali no interruptor, a luz caiu. E aí vai continuar a entrevista do Alione. Vamos ouvir. Vamos lá, seguindo, Alione. Você tem assistido os jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que você achou? E você acredita que tem muita diferença hoje do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Argentino que você vinha jogando? Sí, he visto los partidos, y la diferencia que noto yo es la que me dijo Ricardo, que quizás en el fútbol argentino no hay tantos espacios como acá, es como más fuerte, se juega de otra manera. Y bueno, el juego brasilero me gusta mucho porque justamente tenés un poco más de libertad, y es donde te puedes mostrar más. Então chegou o momento, se apresente para o torcedor do Palmeiras. As primeiras palavras de Agostinho Alione, jogador de 19 anos, recém-contratado para a equipe do Palmeiras, apresentado oficialmente, e espera estar à disposição do técnico Ricardo Gareca para jogar já contra a Fiorentina ou no final de semana contra o Bahia. Michele. Ok, agradecemos ao Fernando Gavini por apresentar. Você, eu sou a Michele. Oi? Mas cortou para mim, aproveitei, né? Joguei o tempo. Uma coisa Estamos só. em casa. Tá Lógico, está em casa mesmo. Bom, sobre o Gareca não, né? Sobre o Alione, que é um novo reforço do Gareca, eu falava aqui antes de a Michele acionar o Fernando Gavini ao vivo, até porque é a notícia de última hora, a apresentação do jogador argentino, 19 anos, eu dizia, o Gareca precisa de tempo para fazer com que esse time jogue, tanto que está chegando reforço agora. Então seria muito precipitado, Flávio, a diretoria do Palmeiras não dá respaldo ao Gareca nesse começo do trabalho, seria empurrar o time ainda mais para o fundo do poço. Eu não tenho a menor dúvida, mais um ou outro tropeço vai pintar, mas com o tempo o Palmeiras vai se responder fruto desse trabalho. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Sem dúvida, o time do Palmeiras tem limitações e por isso está contratando.
Por que tantos argentinos? Bom, duas razões. Uma, que o Gareca conhece os jogadores. Segundo, que é uma mão de obra mais barata hoje. Jogadores de bom nível, ou no nível do Brasil, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas mais baratos. Então, você traz jogadores que podem te dar um retorno, provavelmente com uma visão tática melhor, que o treinador argentino ele procura desde novo passar alguma noção tática melhor, coisa que infelizmente a base aqui no Brasil não faz. Então o Palmeiras vai tentar se reforçar. Corinthians está evoluindo também, está mostrando que é uma equipe competitiva. Ontem, no começo, teve dificuldade, o primeiro tempo não foi fácil, nem para o Corinthians, nem para o Palmeiras, depois que fez o primeiro gol, aí o Corinthians dominou amplamente. O material humano do Corinthians é melhor e ele prevaleceu. Portanto, uma vitória normal no clássico de ontem. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. O Corinthians é o único clube paulista que brigará pelo título do Campeonato Brasileiro, Celso Cardoso, sim ou não? Num primeiro momento, me parece a única equipe com condições realmente de correr atrás do Cruzeiro. O que é num primeiro momento? Na atual conjuntura. Porque a gente não sabe até... quase no fim do ano. É que, na verdade, a gente tem... Eu ainda considero que agora em agosto nós temos ainda possibilidade de contratações. Não, agosto termina a janela. Então, mas isso tem 4 meses até o fim do ano. Não, criatura. Só que existe a possibilidade ainda de os clubes se reforçarem ou perder jogadores. É essa a questão. Isso faz a diferença. No Palmeiras, por exemplo, não tem condição de ser campeão. O São Paulo, por exemplo. Mas no momento atual, eu só vejo neste momento, só vejo o Corinthians com condições de brigar. É isso. Só o Corinthians. Só o Corinthians. E olhe lá. Bom. Não ficarei chocado se de novo nenhum time paulista for para a Libertadores. O São Paulo, mais uma vez, não jogou bem e nem mesmo um gol do estreante Kaká foi suficiente para evitar a segunda derrota consecutiva, desta vez para o Goiás no Serra Dourada. Veja os gols. Na reestreia de Kaká pelo São Paulo, foi o Goiás quem fez a festa no Serra Dourada. De cabeça, Amaral marcou o primeiro do time goiano. Já no segundo tempo, foi a vez de Bruno Mineiro deixar o dele e fazer o segundo do Goiás na partida. O tricolor paulista chegou a descontar justamente com o Kaká, aproveitando o bate e rebate. Mas o gol da reestreia não foi suficiente para evitar a derrota. Goiás 2, São Paulo 1. O que não pode é um time do tamanho nosso, grande, e treinar tantas bolas paradas e tomar gol de bola parada. Isso aí e as informações, é vídeo, é um monte de coisa, né? Então isso aí não se perdoa. O cara pode fazer gols por um drible ou por alguma coisa de mérito, né? Mas bola parada marcado, como era o time porque tem o Davi que bate muito bem na bola. Então isso aí não dá para perdoar, porque é um jogo que você vai levando no empate, daqui a pouco você faz um gol. Então não dá para tomar gol. Os 2 gols de bola parada, isso aí não é possível. É o primeiro jogo, tem muitos jogos pela frente. Vamos consertar aquilo que a gente fez de errado hoje e melhorar nos próximos. Foi só o primeiro. E ter marcado o gol foi especial? Foi especial. Claro que não foi o resultado que eu esperava, mas foi especial. Só estrear com um gol. Agora foi só o primeiro, tem muita coisa para acertar e muita coisa para acontecer. Não tem tanto tempo assim, né? O Kaká vai ficar só até dezembro e não é tanto tempo assim, considerando que o campeonato acaba no comecinho de dezembro. De qualquer forma, a gente vê o São Paulo com muita dificuldade de acerto, a dificuldade tática, aquela coisa do jogador brasileiro ter uma dificuldade de assimilar a informação. O Muricy citou 2 gols de bola parada que ele treinou intensamente para que não tomara exatamente o gol que foi treinado. Não foi uma grande partida, o Goiás aproveitou as chances que teve e o São Paulo ficou muito na dependência de um jogador, que é um jogador que está lá de passagem. Então, é complicado, né? Tem muito jogador de nome, mas jogador efetivo mesmo, São Paulo não está com tanta gente assim, não. Tanto que já é a segunda derrota seguida. Eu estava no jogo do Corinthians, acompanhei... É complicado, né? Dá a impressão que o Muricy tem monstros de jogador, mas tem um monte de jogador que, né? Ele tem nome, tem Pato, não dá para contar. Ganso, não dá para contar. Kaká o Fabiano está agora, muito machucado, não dá para contar muito. Allan Kardec ainda chegou agora. O Kaká vai ficar aí 3 meses. Quer dizer, tem muito nome, mas pouca produtividade. Essa é a verdade, né? Pelo que eu pude acompanhar depois, em termos de melhores momentos, o Kaká foi uma boa estreia, fez gol, mas não foi o suficiente para vencer o Goiás lá no Celso. Montar o time em cima do Kaká é podre.
Porque ele vai embora daqui a pouco. Claro. Então não dá para você trabalhar. Sabe aquela coisa que era melhor não ter? Não adianta, sabe? Você fica lá 2, 3 meses, você vai fazer o quê depois? E outra coisa, né? Acho que eu imaginei que a Copa do Mundo deixasse uma lição. Quer dizer, é conjunto. Você pode ter um jogador que desequilibra, mas você precisa de um conjunto, sabe, homogêneo, de qualidade, sabe, não precisa nem ter nenhum craque, mas um bom conjunto. E aí, Flávio, isso vai garimpando, trazendo um jogador aqui, outro acolá, testando e com tempo também. Não adianta esperar mágica, porque treinador de futebol não é mágico, só a consequência que ele consegue essa. E sem falar uma outra coisa, a gente está falando do Gareca agora há pouco, o Campeonato Brasileiro, a gente pode até questionar a questão técnica, a qualidade, mas é um campeonato difícil. Você tem um clássico atrás do outro, joga na quarta e joga no domingo. Quer dizer, então é uma burdoada que você toma atrás da outra. E aí você não tem tempo ainda de preparar e os dirigentes não te dão respaldo quando você precisa. Realmente a vida de treinador do futebol brasileiro, tudo bem que a maioria ganha bem, mas também não é nada fácil não. Na Vila Belmiro, a festa foi do Santos, que venceu a Chapecoense no confronto que o goleiro Aranha completou 100 jogos com a camisa do Peixe. O Santos fez muito bem a lição de casa contra a Chapecoense. Rildo recebeu de Gabriel e encheu o pé para fazer 1-0 Peixe. Thiago Ribeiro aproveitou o lançamento, fez a jogada pela direita e tocou para Gabriel marcar o segundo, 2-0. E num lance parecido, nova jogada de Thiago Ribeiro pelo lado direito. E agora, conclusão de Diego Cardoso. E ficou nisso. Santos 3, Chapecoense 0. Belo resultado do Santos, que alterna, e a gente já imaginava isso, né, Flávio? Pela juventude do time e tal, bons e maus resultados. Ganha numa rodada, perde depois do Fluminense, ganha de 3-0 da Chapecoense e o Santos está ali na zona intermediária. Por um instante, depois da vitória contra o time catarinense, chegou a estar na vice-liderança, aí com a sequência de resultados, voltou ao lugar que estava, na 6ª posição. Acho que a tendência do Santos é essa, brigar ali por uma vaga na Libertadores tal, e bravamente, com muita dificuldade, para ocupar essa região aí do G4. O Santos cometeu um erro gigantesco com essa história de Leandro Damião, né? Além de gastar uma fortuna numa transação muito mal explicada, o jogador ainda está machucado. Então, sabe, uma bobagem, um custo que não tem o menor retorno e que já se sabia de cara, mesmo que ele estivesse fazendo um monte de gols, não valia o que foi pago, quando quem está resolvendo é a molecadinha. E é um time intermediário. O Santos é isso aí, 6º, 7º, 8º. Um pouquinho de sorte pode pegar uma pré-Libertadores, eu acho improvável, mas de qualquer forma está cumprindo. Não se pode exigir tanto, mas dentro daquilo que se dá para esperar dessa molecada, o Santos está fazendo a parte dele direitinho. Mais 6 jogos completaram a 12ª rodada do Brasileirão. Destaques para a goleada do líder Cruzeiro em cima do Figueirense e também para a vitória do Flamengo na estreia de Vanderlei Luxemburgo. No Heriberto Rios, o Criciúma vacilou em casa diante do Vitória. Caio fez 1-0 para os baianos. Já na segunda etapa, novamente Caio apareceu para ampliar a vantagem. Ayrton, cobrando falta, soltou a bomba do meio da rua e fez o terceiro. No final, Serginho marcou gol de honra e ficou assim. Criciúma 1, Vitória 3. Quem também venceu fora de casa foi o Internacional. 1-0 contra o Bahia, com esse gol de Wellington Silva na falha do goleiro Marcelo Lomba. No Mineirão, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Figueirense. Num pênalti inexistente, é verdade, Lucas Silva fez 1-0 para a Raposa. Logo no começo do segundo tempo, Marquinhos ampliou com um golaço, depois de lindo passe de Marcelo Moreno. 3 minutos mais tarde, Dedé subiu mais que a zaga do Figueira e marcou o terceiro. Ricardo Goulart, o artilheiro do campeonato, agora com 8 gols, deixou dele o 4º do time celeste. E para fechar a goleada, Dagoberto pegou de primeira e definiu o placar. Cruzeiro 5-0. Em Curitiba, o Fluminense conseguiu um ótimo resultado contra o Atlético Paranaense. Jean fez 1-0. De pênalti, Dário Conca aumentou a vantagem, 2-0. E no segundo tempo, Cícero de cabeça definiu o marcador. Atlético 0, Fluminense 3. Na Ilha do Retiro, o Sport saiu na frente do Atlético Mineiro com Felipe Azevedo aos 6 do segundo tempo. O segundo veio com o experiente Durval. Aos 39, Diego Tardelli, cobrando pênalti, descontou, mas ficou nisso, 2-1 Sport. Em Porto Alegre, gol só no segundo tempo para Grêmio Curitiba. Zelov fez o primeiro do Coxa.
8 minutos depois, o argentino Barcos entrou em cena para empatar e virar a partida para o time da casa. O segundo, um lindo gol do camisa 9. Mas o Coritiba tem Zé Love. Novamente ele apareceu para deixar tudo igual, 2-2. E no último lance da partida, Alex recebeu grande lançamento e deu os 3 pontos ao Coritiba. 3-2, placar final. E no Clássico Carioca, Vanderlei Luxemburgo começou bem no comando do Flamengo. Contra o Botafogo, Alexandro de cabeça fez o gol da partida. Mesmo com o resultado, a equipe continua na zona do rebaixamento. E o Botafogo perdeu uma grande chance de empatar a partida no finalzinho do jogo. Enfim, situação complicada tanto de Botafogo como do Flamengo, mas o Flamengo pelo menos conseguiu uma vitória aí para dar uma aliviada, né? Dar uma tranquilizada no ambiente. Sobre o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem o time mais ofensivo do campeonato. Já ganhou com sobras o campeonato no ano passado e, a continuar assim, deve repetir a dose e conquistar o bicampeonato, conseguir o segundo título consecutivo. Repito aqui, acho que o Corinthians, do time de São Paulo, é o time capaz de brigar com o Cruzeiro por esse título. Ronaldinho Gaúcho não vestirá mais a camisa do Atlético Mineiro. A notícia já era esperada pela torcida do Galo e o camisa 10 deve conceder uma entrevista coletiva de despedida na próxima quarta-feira, quando ele também pode anunciar o novo clube. No clube desde 2012, o atleta participou de 88 jogos e marcou 28 gols. Foram 3 títulos conquistados: o Campeonato Mineiro e a Libertadores da América em 2003 e a Recopa Sul-Americana em 2013 e em 2014 a Recopa Sul-Americana, temporada em que Ronaldinho não vinha se destacando. Mas foi, né, uma passagem vitoriosa. Nessa segunda-feira, o técnico Levir Coupe, em entrevista ao programa Arena Sport TV, disse que não conta mais com o Gaúcho e que o contrato já foi rescindido. Pouco depois, a assessoria de imprensa divulgou um comunicado dizendo que, em reunião com Assis, nesta manhã, na casa do presidente Alexandre Calil, Assis é o irmão e empresário do jogador, ficou acertada a rescisão de Ronaldinho Gaúcho. Boca Juniors, Fluminense e a Liga Norte-Americana aparecem como possíveis destinos do craque. O que me parece mesmo... da Turquia também, né? Tem da Turquia, mas acho que o destino mesmo é a Liga Norte-Americana, o Red Bull, pelo menos essa é a expectativa. Levando um monte de jogador velho pra lá, hein? Pois é. Mais um. Mas tem dinheiro, né? Mas por que não leva jogador mesmo que pode dar futuro pra Liga? Só tá levando jogador que já foi. Eles querem, acho que, usar o nome desses para atrair levar jogador. Público. Se eles querem fazer um futebol para competir mesmo, tem que levar não um jogador que já foi, jogador que será, né? Poderia ter levado James Rodrigues. E o americano tem grana para levar um Messi, para levar um Cristiano Ronaldo. Fazer barulho de verdade, um Gareth Bale. Tá levando jogador velho, pô. Que atração é essa? Mas são jogadores que ainda atraem, né, Flávio? Ainda tem público. Tem. Assim, do ponto de vista técnico, claro que deixa a desejar. Pela idade, porque está em final de carreira e tal. Mas ainda assim, se você levar em consideração que é uma liga que não tem muitos atrativos, até tem público para isso. Acho que podia contratar são jogadores verdade, capazes de atrair público, mais público para os estádios. Né? E marcar a Liga, talvez com o fortalecimento da Liga, aí sim o próximo passo seja através desses craques que custam mais caro. Né? O custo de um Ronaldinho Gaúcho hoje é muito aquém, por exemplo, de um Ramos Rodrigues. Mas eles tirariam esse dinheiro rapidamente. Que um Messi. Não, também até são atrações que já foram, sabe? É laranja chupada, eu acho. Por exemplo, para o Brasil, que já é um campeonato mais, né? Agora, você quer fazer um campeonato de verdade, de ponta, como os americanos gostam de fazer, tem que levar jogador de ponta, não jogador que já foi de ponta. Não, mas ele até que teve um currículo vitorioso aqui. Não. Né? Teve. 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 Não, teve recentemente. Ele ganhou também. a Libertadores, né? Porque sozinho. Campeonato Mineiro e Recopa, né? O César Silva, que é nosso telespectador, mandou uma mensagem falando: grande Celso, os Yankees arrumaram um spa de luxo para recuperar seu ex-atleta em inércia. Diz aqui. Bom, na Série B, a Ponte Preta empatou com o Vasco em 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Olha a cara do Flávio. Tá feia a coisa lá. Tá feia a coisa lá, né? O Oeste venceu o Luverdense em Itápolis por 2-1. E no Clássico Catarinense, o Avaí fez 1-0 no Joinville, fora de casa. Em Curitiba, deu Paraná, 1-0 diante do ABC. E em São Luís, o Sampaio Corrêa ganhou do Lanterna Vila Nova, que só tem uma vitória em 13 jogos por 2-0. Confira os outros gols.
O Boa Esporte conseguiu um bom resultado diante do Bragantino graças a um dia inspirado de Fernando Caranga. Ele marcou 2 vezes e nem o gol de Luizinho para o time paulista fez com que a equipe de Minas saísse do gramado sem a vitória. 2-1 Boa Esporte. No duelo dos Américas, o Potiguar venceu o Mineiro por 1-0. Rodrigo Pimpão fez o gol do jogo e levou a equipe de Natal à 7ª posição. Gols só no segundo tempo para Atlético Goianiense e Náutico. Júnior Viçosa, aos 8, fez 1-0 Dragão. E André Luiz, aos 22, definiu a partida no Serra Dourada. 2-0 Atlético. O Ceará se isolou na ponta da Série B com a vitória diante do Santa Cruz, fora de casa. Bill fez 1-0. O time de Pernambuco precisou de 2 minutos para empatar o jogo com o Wesley. E virá com o Léo Gamalho. 2-1 Santa. Mas o Ceará não é líder do campeonato por acaso. Magno Alves, sempre ele, deixou tudo igual. E Sandro, de cabeça, no finalzinho do primeiro tempo, decidiu para os cearenses. 3-2. Voltamos a falar do São Paulo, que depois da derrota para o Goiás por 2-1, dá um tempo no Brasileirão e começa a pensar no jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Do CT da Barra Funda, o repórter Adriano Dolfi tem as informações do tricolor. No gramado, apenas os reservas e o goleiro Rogério Ceni. A derrota para o Goiás, a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, ligou o sinal de alerta no São Paulo. O que a gente tem que melhorar é a atenção de todos, se unir ali dentro do campo, saber que quando acontecer alguma falta, a gente se aplicar mais na marcação, a gente saber que a maior dificuldade nossa está sendo as bolas paradas e a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Eu acho que a maioria dos gols que a gente está tomando é assim. O ponto positivo, porém, foi a estreia e a boa atuação de Kaká. O primeiro gol no retorno ao clube, a disposição na parte física e os elogios do técnico Muricy Ramalho e do elenco. O meia Kaká só deve voltar ao time no final de semana na partida de sábado contra o Criciúma, 6h30 da tarde no estádio do Morumbi. Antes disso, na partida de quarta pela Copa do Brasil contra o Bragantino na cidade de Ribeirão Preto, o meia deve ganhar um descanso, assim como outros jogadores desgastados do elenco. Temos que, independente de ter jogadores que não vão atuar, temos um elenco forte, um elenco que todos os jogadores têm condições de ser titular, então tenho certeza que quem entrar vai corresponder o máximo possível. O máximo 2,5 vale o São Paulo em termos de nota? São Paulo, não, São Paulo está melhor. Tá melhor. Paulo vale mais que isso, vale. Não está brilhante, mas não está brilhante. Ô Flávio, a questão é a seguinte, o torcedor São Paulino ele fica empolgado. Se você observar os times que nós temos aí, por exemplo, o Cruzeiro é líder, tem um belo time do ponto de vista de conjunto, né, de padrão tático e tal, mas individualmente são poucos nomes, assim, você destaca quem? Ricardo Goulart, que é artilheiro do campeonato, mas e aí? O Everton Ribeiro, enfim, não é mas nenhum... o futebol é coletivo mesmo. Não, então, pois é. Cada vez mais, né? Só que a gente ainda tem, ou boa parte da torcida ainda tem aquela mentalidade do craque que decide, resolve. Então, quando você olha no papel, se você olhar papel, nome, Alexandre Pato. Quanto nós já não elogiamos o Pato aqui, fica sempre a expectativa de que ele vai voltar a ser, ou um dia vai ser aquele Pato que a gente esperava que ele fosse. Então, tá aí, pelo menos potencial. O Ganso foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, quer dizer, então você tem que esperar alguma coisa. O Kaká, por exemplo, também tem um nome, estava na Europa até recentemente, muita gente até pediu que ele estivesse na seleção brasileira, não foi meu caso, eu sei que não foi o seu, mas tem um nome. Né? Quer dizer, eles têm nome. O Ronaldo chegou para o Corinthians também fora de forma, gordo e fez o que fez. Quer dizer, então, o Kaká pode repetir. Tanto que numa estreia, num jogo, ele já fez um gol, já fez alguma coisa. Do Goiás, não, então, eu sei. Lembrou o Ezequiel. Eu só estou tentando Lembra do Ezequiel no Corinthians? Ele era o melhor do time e o time perdeu de 4-1. Eu só estou tentando fazer uma leitura da empolgação do torcedor do São Paulo com esse time. Então, no papel, com o time que tem Pato, Paulo Henrique Ganso, Luiz Fabiano, Kaká, Allan Kardec, que estava ali na lista dos 30 do Filipão. Quer dizer, é um time que dá para fazer um campeonato digno. Se não brigar por Libertadores da América, pelo menos brigar com o Libertadores. Só que existe uma diferença muito grande do que há no papel e o que há na prática. E aí a Copa do Mundo, mais uma vez, deixou uma lição.
O que existem são times bem montados. Tanto que Portugal, por exemplo, tinha Cristiano Ronaldo, eleito o melhor do mundo e não conseguiu passar da primeira fase. Em contrapartida, a Costa Rica, que não tinha ninguém, chegou às quartas de final. Estou errado no meu raciocínio? O senhor está corretíssimo. Eu dou muito mais valor para um garoto como esse Rodrigo Caio, que a torcida, não sei por que não gosta, mas é um jogador bem útil, um jogador que pode jogar bem na zaga, pode jogar de volante. Recentemente, o torneio de Toulon foi considerado o melhor jogador do torneio, jogador de muita utilidade. Por certo, será convocado para a seleção, porque eles vão fazer uma mescla e ele é da molecada que ele é versátil, ele joga na zaga, ele joga no lateral, muito bom jogador. Acho que o Ademilson vai ser chamado também. O São Paulo tem um monte de jogador que já foi, né? O Pato é um morto. O Ganso é um morto, não adianta nada. É tipo de jogador. E o pior é que enche o saco, porque a torcida acha que ele joga. E aí tem que colocar, senão fica no pé. Não é só a torcida, dirigente e tal. Claro. É o tipo, você fica refém desse tipo de jogador, que não vai te dar retorno e você é obrigado a colocar. O Kaká, para mim, já passou. E além disso, vai ficar aí 3, 4 meses. Luiz Fabiano, que é um jogador de força, também, coitado, nos últimos tempos não tem conseguido jogar. Então, não adianta nada, sabe? É a mesma coisa que você pegar o nosso querido Mauro Silva, o Paulo Sérgio, Bom, tá no papel, mas na prática não adianta mais, já foi. E você fica refém desse jogador, entendeu? Não coloca o Ganso no time que o cara fica achando que vai fazer falta. É terrível. Voltamos a falar do Palmeiras, vamos direto para a Academia de Futebol, Centro de Treinamentos do Verdão, onde está o repórter Fernando Gavini. Gavini, para quando está prevista a estreia do Alione com a camisa do Verdão? Michele, pelo que ele disse aqui, pode ser na quarta-feira, está à disposição do treinador, mas já com a documentação pronta para poder jogar pelo Campeonato Brasileiro para o domingo, próximo jogo do Palmeiras contra o Bahia no Pacaembu. Agora, é um momento difícil, né, do Palmeiras. O Ricardo Gareca assumiu o time há 4 partidas, foram 3 derrotas no Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória. A vitória foi conquistada no jogo contra o Avaí na semana passada pela Copa do Brasil. Um bom resultado, mas a situação é delicada e as cobranças já começam em cima do novo treinador. A única atividade que aconteceu hoje aqui na Academia de Futebol foi a apresentação do Agustin Alione, jogador de 19 anos, que veio do Vélez Sarsfield, contratado por 6 milhões de reais, assinou o contrato por 5 anos com o Verdão. O resto dos jogadores ficaram todos de folga, descansando depois da derrota no clássico contra o Corinthians. O time volta a trabalhar na manhã desta terça-feira aqui na Academia, 9h30 da manhã, todos os jogadores aqui para serem comandados pelo Ricardo Gareca, e a entrevista vai acontecer no hotel onde estão concentrados, onde está a organização do amistoso de quarta-feira entre Palmeiras e Fiorentina. Portanto, o Palmeiras tem, antes do jogo contra o Bahia, um duelo internacional, jogo contra a Fiorentina às 9h50 de quarta-feira no Pacaembu, para tentar ajeitar o time, se preparar para o final de semana e tentar voltar mais forte. É um jogo importante. Palmeiras e Fiorentina na quarta-feira, mas hoje o dia foi de descanso, volta a treinar amanhã, o jogo na quarta e depois pressão de novo para saber se o Palmeiras vai conseguir reagir ou não no Campeonato Brasileiro. Agora, um detalhe interessante que pode acontecer, conversando aqui com os companheiros de imprensa, claro que não há nada certo ainda nesse sentido, mas pode ser, inclusive, que no final de semana o Palmeiras reencontre Gilson Kleina, que é um dos candidatos a assumir a vaga de Marquinhos Santos, recém-demitido do Bahia. Seria um duelo bem interessante se o Gilson Kleina pegar o Bahia e enfrentar o Palmeiras do Ricardo Gareca. Michele. É isso aí, Gavini. Muito obrigada. Boa noite para você. Celso Cardoso. Menos mal que é o Bahia pela frente para o Palmeiras, que teoricamente é um time mais fraco e o Palmeiras, pelo menos, tem chance de vencer. Porque depois tem Atlético Mineiro fora, tem São Paulo, quer dizer, ou seja, o Gareca deve olhar a tabela e falar assim, Dio mio, não dá para seguir. Agora, a partida contra a Fiorentina, Flávio, eu acho muito interessante, eu acho bacana. Só lamento que não seja na Arena Palmeirense, a nova, que ainda vai ser inaugurada mais para frente. Mas é um jogo, acho que é uma grande atração. Mas é o tal problema do fora de hora, né? O Palmeiras precisa treinar, precisa trabalhar, e de repente esse jogo provavelmente foi pensado para fazer a inauguração da Arena e acabou não dando certo. Mas enfim, faz parte. O menino que chega aí é mais uma expectativa do torcedor do Palmeiras e nessa altura dos acontecimentos,
Sei lá se é melhor jogar com um time um pouquinho mais fraco, não sei. O Palmeiras precisa ter paciência, o torcedor precisa ter paciência. É uma equipe que vai crescendo, mas a gente não sabe em que momento ela vai começar a soltar. É muito difícil, é conjunto, porque a individualidade do Palmeiras é uma individualidade fraca, sem dúvida. A ideia é suportar essa pressão inicial com as derrotas que devem acontecer, podem acontecer. Apostar no coletivo. Bom, quero mandar um beijo pro Wagner Caneblai, que é sogro da Paulinha, corintiano. Seu Wagner, beijo pro senhor. Fim da enquete do site gazetesportiva.net, o Corinthians é o único clube paulista que brigará pelo título do Campeonato Brasileiro? Sim, 55% dos votos. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte. O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. É onde nos vemos daqui a pouquinho. Até já. Abração, tchau.